Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar nesse espírito de adoração, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos fez. Glória a Deus. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu pensei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Glória a Deus, aleluia. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu pensei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Aleluia. Quantos creem que há uma promessa e há uma resposta aqui para as nossas orações nessa manhã? O Senhor está aqui nessa manhã e Ele está dizendo: confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Confia e espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera. Estou contigo, nunca te abandonarei.
Deus, aleluia. Assim como diz essa lição que nós iremos estudar nesta manhã, confia, entrega o teu amanhã ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Você que trouxe sua oferta, tem liberdade de estar ofertando, trazendo a sua oferta nesse momento, mas continue adorando e exaltando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alma te deseja e anela por ti, como um rio busca o mar, te buscarei. Tudo que eu preciso encontro em ti. O meu maior tesouro é o teu amor. Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar. Estou aqui, me guia. A tua presença, Senhor, quero te conhecer.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Mais uma vez, adore ao Senhor. Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar. Estou aqui, peça ao Senhor. Me guia a tua presença, Senhor. Aleluia, quantos podem adorar o nome santo de Jesus? Aleluia, o Senhor está aqui. Ele sonda cada coração nesta manhã. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Se entregue à presença de Jesus e fique atento ao que o Senhor quer falar aos nossos corações aqui nesta manhã, nessa oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de liberar as crianças, adolescentes e jovens, para estar se dirigindo às suas salas. Aos demais irmãos, pode ficar à vontade, tomem vossos assentos. Vamos começar o ensino desta manhã com a missionária Adriane. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui numa lição, muito importante para nós hoje, que vai falar sobre a solicitude da vida, combatendo a ansiedade. Irmãos, falar sobre a ansiedade é um pouco difícil, principalmente com o nosso pastor, que é psicólogo, e sabemos que na igreja tem vários profissionais nessa área, mas estamos aqui para aprendermos juntos, E a lição de hoje, ela vai fazer um link com a lição passada, que falava sobre não ajuntar tesouros aqui na terra. Nós aprendemos na lição passada que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas sim no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E hoje nós vamos falar justamente sobre como Deus cuida de nós, Como Deus, Ele está sempre ao nosso lado, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Acontece que a ansiedade é um problema que está ligado à preocupação, ao nervosismo e ao medo. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar a nossa vida. Então, irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós temos a ansiedade. A ansiedade pelo que vamos fazer amanhã, o que será do nosso futuro, Quando o jovem está na sua fase de procurar uma profissão, ele fica ansioso qual a profissão seguir, qual a faculdade fazer. Isso é normal da nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter ansiedade. Agora, o que não pode é essa ansiedade virar um distúrbio. Quando isso passa a atrapalhar a nossa vida. Quando isso passa a atrapalhar os meus afazeres. Eu não dou conta de trabalhar, eu não dou conta de dormir. Está atrapalhando o meu dia a dia por causa da ansiedade. Eu mesma já fiquei noites sem dormir por causa de ansiedade, preocupação. Mas isso não pode virar uma rotina na minha vida.
Eu não posso deixar isso se tornar uma coisa normal, porque não é normal, né? E a Bíblia, ela vai nos ensinar, e essa lição de hoje especificamente, ela vai nos ensinar como lidar com a ansiedade, como nós fazermos para não deixar que isso atrapalhe o nosso dia a dia, o nosso viver. E Jesus aqui, ele nos ensina através desse Sermão do Monte, né, que não devemos ficar preocupados com o que havemos de comer ou com o que havemos de beber. Irmão, se eu perguntar aqui para vocês, quem é que não se preocupa com isso? Todos nós preocupamos com alimento, né? Com o celeiro cheio, nós preocupamos com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos calçar. Se nós temos filhos, nós preocupamos com os nossos filhos, com a educação deles. Isso é um cotidiano nosso. Mas aqui, Jesus, quando ele fala no Sermão do Monte, ele está dizendo o seguinte, que essa preocupação não deve ser uma preocupação ansiosa, uma preocupação em demasia, uma preocupação em exagero, porque Deus, ele cuida de nós. É isso que tem que ficar bem claro na nossa mente, que Deus, ele cuida de nós. Ele está sempre ao nosso lado, cuidando de nós. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade em que a ansiedade, ela se tornou generalizada. Ontem, eu, ao estudar essa lição, eu estava fazendo algumas pesquisas na internet, e uma coisa que me chamou muita atenção foi descobrir que, segundo os dados da OMS, o Brasil, ele é o país que tem mais pessoas ansiosas. E é o 5º país com pessoas em depressão. E aí eu fiquei perguntando, mas por que isso? Qual é a causa disso? O primeiro país no mundo em ansiedade. Irmãos, e eu que estou na área da educação, uma coisa que eu observei agora nesse retorno às aulas, que foi esse ano, que nós ficamos 2 anos com aulas remotas, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão extremamente ansiosos. Extremamente ansiosos. É todos os dias na escola, irmãos, é um jovem, é um adolescente com crise de ansiedade. Isso é preocupante, porque atrapalha todo o desenvolver dessa juventude, o desenvolver da vida desse adolescente, dessa criança. E não somente jovens e adolescentes, mas crianças de 8, 9 anos com crise de ansiedade. Crise de tremer, de chorar, de não saber por que está chorando, de não saber por que está angustiado. É um problema de saúde pública. A ansiedade é um problema de saúde pública. Então, aqui, segundo os dados que eu li ontem, houve um aumento de 25% de casos de ansiedade depois da pandemia. Porque a pandemia foi uma doença, né? A Covid-19 foi uma doença que veio, né? De repente, ninguém sabia como que ia acontecer, como os procedimentos. Foi uma coisa nova em todo mundo. E a gente começou a observar pessoas morrendo, nos noticiários só falando de morte, de morte, de morte. O isolamento social, ficar em casa. E aí isso gerou na sociedade uma ansiedade muito grande. Porque você não saber o que vai acontecer amanhã te gera uma ansiedade. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que nós devemos combater a ansiedade. No tópico 1 diz, o alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã do dia de amanhã desequilibre a estrutura das nossas vidas. Irmãos, aqui nessa lição nós vamos entender que a ansiedade ela não nos leva a nada. Não nos leva a nada. Então, como fazer com isso? Como lidar com isso? Nós temos que aprender a confiar no Senhor, né? Às vezes a gente está aqui no culto, no domingo de manhã, mas pensando, o que eu vou fazer na hora do almoço, né? Será que vai dar tempo de eu vir para o culto? E eu fico preocupado, não, amanhã eu tenho que levantar às 6 da manhã para trabalhar, e eu tenho um cheque para cobrir, eu tenho um boleto para pagar, e aí você não vive
o momento que você está vivendo. Você não adora a Deus como você deveria adorar. Você não está aqui prestando atenção ao culto, dando o louvor devido a Deus, porque a sua mente está no amanhã. A sua mente está voltada para o que vai acontecer amanhã. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Que nós não devemos preocupar com amanhã. Porque nós não sabemos, irmãos, se amanhã nós vamos estar vivos. Nós não sabemos se amanhã alguém de nós aqui pode que o Senhor recolha para o céu. Então, para que ficarmos ansiosos com o dia do amanhã, né? Então, é isso que Jesus quer nos ensinar. Não seis ansiosos. Antes de falar da ansiedade, precisamos entender corretamente que Jesus está proibindo ou não neste parágrafo. A ideia central dos princípios ensinados por ele diz respeito a não vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. Quando Jesus está dizendo aqui para nós não andarmos ansiosos, ele está dizendo o quê? Não é que você não vai preocupar em trabalhar e trazer sustento para sua família. Não é que você vai ficar com os braços cruzados e pensar assim, agora Deus vai cuidar de mim, eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer nada. Não é isso. É você seguir a sua vida e sabendo que Deus cuida de você. Em todos os detalhes da sua vida. Assim como Ele cuida das aves do céu, Ele cuida de nós. Ele cuida do nosso vestiário, Ele cuida do nosso calçado, Ele cuida da nossa alimentação, Ele cuida da nossa família. E às vezes, irmãos, o que é difícil para nós é termos essa dependência de Deus. Às vezes nós queremos conseguir as coisas no nosso tempo, na nossa vontade, né? E nós não confiamos em Deus. E como eu falei, nós estamos vivendo em um mundo em que as coisas estão muito instantâneas, né? Nesse mundo da tecnologia, do capitalismo, as pessoas querem as coisas agora. É nesse momento. O meu telefone aqui já está desatualizado. Acho que agora o iPhone é 14, né? Que já tem? 14, 15. 13, já vai para 14. Aí o jovem está lá no 10. Não, eu não quero esse aqui mais não. Eu quero o 13, eu quero o 14. Aí ele consegue o 14, ele quer o próximo que vai vir. E assim vira aquela ansiedade inteira em conquistar, em possuir. E é isso que Jesus está nos ensinando. Que nós não devemos viver essa preocupação exagerada. Amém? Aqui diz assim, Jesus não está proibindo a prudência que faz provisão para o futuro. Está proibindo o afã, o angustiar-se pelo amanhã, antes de saber o que ele produzirá. O termo usado aqui é o grego merimã, que significa preocupar-se ansiosamente. Jesus aqui não está dizendo para nós que nós não temos que trabalhar, que nós não temos que buscar o nosso pão de cada dia, que nós não temos que nos preocupar com os nossos filhos, com a nossa família. Não, não é isso. Ele está dizendo que não devemos nos preocupar ansiosamente, exageradamente, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, que as mulheres, né, são aquelas que têm mais ansiedade, devido ao seu, até a sua própria estrutura fisiológica. As mulheres, elas tendem a ter mais ansiedade do que os homens, né? E eu, particularmente, né, como eu já falei para os irmãos, eu sou um pouco ansiosa, e eu casei com um homem que parece que ele não preocupa muito com as coisas. E, irmãos, é difícil demais quando você casa com uma pessoa que é o oposto seu. É muito difícil, irmãos, que tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, misericórdia, esse homem parece que não está preocupando com nada. O mundo está caindo na cabeça dele e ele está ali. Parece que não está acontecendo nada, sabe? Irmãos, mas isso nos ensina muita coisa. Eu estava aqui ouvindo os louvores e chorando na presença do Senhor, porque hoje eu faço 29 anos de casado. Já passei muitas lutas mesmo. Mas eu aprendi muito, né? O meu esposo, ele é aquela pessoa calma, tranquila. O mundo está caindo na cabeça dele. Não, bem calma. Eu
estou descabelando, desesperada, e chorando, e tudo, e ele está lá bem tranquilo, né? Mas isso traz um equilíbrio na nossa vida. Porque você já pensou se eu fosse, ele fosse igual a mim, né? Ele fosse preocupado e desesperado igual a mim, eu acho que, sei lá, não sei se estaríamos juntos hoje, né? Porque a ansiedade, né? Aquela questão de querer as coisas, de querer que aconteça da nossa forma, nos gera muita angústia. Nos gera muita angústia. E com esses 29 anos de casado que eu estou fazendo hoje, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com ele. Porque eu vejo, irmãos, que muita coisa do que eu passei, do que eu chorei, do que eu descabelei, não precisava. Eu falo, não precisava ter feito isso, né? Porque Deus, Ele provê para nós no tempo dEle, na hora dEle. Mas às vezes nós oramos pedindo a Deus um emprego, nós pedimos a Deus uma casa, um carro, mas nós queremos na nossa hora, no nosso momento. E Deus, Ele sabe o momento de nos entregar. E aí, esse esperar gera-nos ansiedade, gera angústia, porque a gente não quer esperar. A gente quer naquele momento. Você pediu, você quer que Deus te responda naquele momento, né? E esse esperar, irmãos, que gera em nós ansiedade. Mas nós devemos saber a confiar em Deus. Confiar que Deus, Ele está provendo na nossa vida. E Ele não nos deixa faltar nada. Ele não nos deixa faltar nada. A vida é mais do que o mantimento. Uma coisa que me chama muita atenção aqui nessa lição é que ela diz para nós, olha, o que é mais importante? É a comida que você come ou é a sua vida? A sua vida é mais importante, não é a comida que você come. O que é mais importante? A vestimenta ou o seu corpo? O seu corpo é mais importante do que a vestimenta. Então, irmãos, às vezes nós preocupamos com comer, nós preocupamos com vestir, nós preocupamos com calçar, mas Deus está dizendo, Jesus está nos ensinando aqui nessa manhã, que Ele cuida das aves do céu e Ele cuida de nós. Ele não nos deixa faltar nada, Ele não nos deixa ficar em situações de dificuldade. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Às vezes nós passamos por dificuldades financeiras, passamos por dificuldades na nossa vida, mas Deus, Ele está sempre provendo. Talvez não a nossa maneira, mas na maneira que nós queremos, mas na maneira que nós precisamos, né? Na maneira que nós precisamos. O tópico 1.3, olhai para as aves do céu. Jesus nos apresenta aqui mais um importantíssimo princípio. O Pai cuida de suas criaturas. Ele se utiliza das aves do céu para nos falar acerca do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. As aves não produzem, não cuidam da terra, nem guardam o celeiro como nós, mas recebem gratuitamente o alimento que necessitam. Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu a nossa provisão, mas está encorajando não está encorajando a preguiça, nem falando contra o esforçarmos em trabalhar para suprir as nossas necessidades. Ele ensina que não devemos viver de forma ansiosa. Então, irmãos, uma coisa que tem que ficar bem clara aqui nessa lição. Jesus não está dizendo para você agora que você fica na sua casa de braços cruzados, que eu vou prover na sua vida. Não, não é isso. Nós temos que trabalhar, nós temos que ir atrás do nosso pão, do nosso alimento, da nossa vestimenta, de cuidar da nossa família, mas não devemos fazer isso com ansiedade, querendo mais, e não buscando primeiramente o reino de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, na lição passada nós aprendemos que nós não devemos juntar tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem consome, mas nós devemos juntar tesouros nos céus. Ali que deve estar o nosso coração. Então, irmãos, quando nós trabalhamos, cuidando da nossa família e vivemos uma vida conforme a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar. O Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades. Às vezes não é da forma que nós queremos, mas da forma que precisamos, né? Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele está sempre presente
na nossa vida, cuidando da nossa vida, né? Como o patriarca Jó, ele diz, né? Nu a este mundo vim e nu eu voltarei. Então, nós não devemos ficar preocupados em adquirir bens materiais. Devemos preocupar com a nossa vida espiritual e ajuntar tesouros lá no céu, porque lá no céu o ladrão não vai tirar da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, irmãos, cada dia, né, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê força e confiança nele, para que nós possamos cada dia mais confiarmos na provisão dele. É ele que cuida de nós, né? Não é o nosso esforço, não é o nosso trabalho, porque o nosso trabalho foi Deus que nos deu, a nossa saúde foi Deus que nos deu, se você tem um emprego foi Deus que te deu, tudo é dele e tudo é para ele. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos nesta manhã. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Vamos dar continuidade à lição de hoje, que fala sobre ansiedade. Esse tópico 2 ele vem complementar, né, trazer algumas informações a mais, né, em relação ao tópico 1, que já foi tratado pela missionária Adriana. E nesse tópico a gente tem mais algumas abordagens relacionadas aí à falta de proveito, né, em relação à ansiedade. Aquilo que a ansiedade é capaz de produzir em nós, né, e aquilo que ela prejudica, né, e eventualmente até impede que a gente avance em outros pontos que a gente tem muito mais domínio, muito mais condições de realmente avançar, né? E então a gente tem como objetivo desse tópico, né, destacar o cuidado de Deus para com os seus, né? E com isso, com esse conhecimento acerca desse cuidado de Deus, a gente espera estar muito mais preparado, né, para lidar com todas as dificuldades, com todas as situações que enfrentamos e que muitas vezes não sabemos lidar com elas, né? E a partir do conhecer aquilo que Deus prepara para cada um de nós, daquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas, muitas vezes nós podemos descansar na certeza de que o Senhor está cuidando, na certeza de que o Senhor está fazendo, e na certeza de que não é o nosso agir, não é a nossa preocupação que vai, de alguma forma, contribuir para alcançarmos e vencermos essas situações, né? E aí eu trago aqui algumas passagens bíblicas que falam a respeito da ansiedade, né? E uma delas está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, em que a passagem nos diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, né? De fato, essa é uma verdade muito grande em nossas vidas, mas muitas vezes acabamos esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez por nossas vidas, né? Então a palavra do Senhor vai nos dizer justamente que precisamos, né, não podemos nos esquecer de cada um dos benefícios que o Senhor já nos concedeu, né? E é isso que deve ser a nossa oração, é nesse sentido que deve ser o nosso clamor diário. Deus nos ajuda a lembrar, né, de tudo aquilo que o Senhor já fez, porque nossa vida é um milagre, a minha vida é um milagre, né? Eu já contei um pouco do meu testemunho aqui, já há muito tempo atrás, mas eu tenho certeza assim, que alguns sabem disso, né, de tudo que Deus fez na minha vida. E eu estava num momento de muita dificuldade, né? Naquele momento que Deus mais fez, foi um momento assim, em que eu olhava para as circunstâncias da minha vida e não tinha nenhuma condição de sair daquele momento de dificuldade, né, por minhas próprias forças, né? E é o que eu costumo dizer, quando a gente está no fundo do poço, né, a gente não tem outra opção a não ser olhar para o alto, né? Olhar para cima e olhar para aquilo que Deus tem a fazer por nós, porque é Ele que tem condições de nos sustentar, é Ele que tem condições de nos tirar daquele momento de mais dificuldades que enfrentamos em nossas vidas, né? E a palavra do Senhor também diz lá em Salmo 121, né, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Né? E a resposta é, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fez todas as coisas, Ele fez os animais, assim como foi dito pela missionária Adriana, né? Ele cuida das aves que estão lá nos céus, né? Ele cuida de cada uma das necessidades dessas aves, com muito mais razão Ele vai cuidar de cada uma das nossas necessidades, né? A gente vê também, né, Jesus falando a respeito dos lírios do campo, né, em que eles acabam recebendo da parte do Senhor uma vestimenta tão majestosa,
tão diferenciada, né, que nem mesmo Salomão, né, com toda a sua glória, ele pôde experimentar e pôde ter a oportunidade, né? Então a gente vê que aqueles lírios que têm uma função, né, que tinham uma função ali de abastecer os fornos, né, que acabavam sendo usados para assar os pães, enfim, para tudo isso, eles recebem esse cuidado especial da parte do Senhor, né? Mais uma vez, né, isso vem ao encontro dessa verdade, né, de que, de fato, né, se Deus cuida de todas essas criaturas, com muito mais razão Ele vai cuidar dos filhos, que somos eu e você. Nós somos filhos do Senhor, nós somos a coroa da criação, nós somos imagem e semelhança de Deus. Né? Sendo assim, Ele não há de desamparar em nenhuma das nossas necessidades, Ele há de suprir cada uma delas, mas para isso precisamos conhecer as verdades acerca daquilo que é a revelação para as nossas vidas, essa revelação que está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é rica de promessas, ela é rica de certezas, né, de que podemos confiar, de que podemos descansar, sabendo que o Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, nós também temos uma passagem muito importante a respeito de ansiedade, que nos diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui vemos uma fórmula muito interessante, né? Uma receita para que a gente aplique em nossas vidas. Nós devemos praticar a oração, nós devemos levar tudo o que necessitamos na presença de Deus em oração, pedindo a Ele para que cuide de cada uma das nossas necessidades, né? Ele sabe quais são elas, mas em algum momento, se temos algum pedido em especial, né, nós precisamos sim orar, e independentemente até de Ele saber das nossas necessidades, nós precisamos manter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento de oração, esse relacionamento de conhecer a Deus, porque a partir do momento que conhecemos a Deus, nós sabemos de fato quem Ele é, né, e sabendo quem Ele é e de tudo que Ele é capaz, né, nós descansamos a nossa alma, né, sabendo que tudo está no controle de Deus, né. E seguindo aqui essa passagem, diz o seguinte: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que apresentamos nossos pedidos em oração, nós recebemos da paz que vem de Deus, nós recebemos dessa paz que excede todo entendimento, essa paz que naquele momento de maior dificuldade, naquele momento em que olhamos para todas as circunstâncias e não vemos nenhuma solução, naquele momento que todos que estão ao nosso redor olham para nós e dizem: não, esse é o fim da linha para essa pessoa. É nesse momento que, de uma maneira inexplicável, de uma maneira que ninguém consegue compreender, Deus vem e faz todo aquele milagre, e nós olhamos para aquela situação e diz: como isso pode ser possível, né? E é isso, a paz que vem de Deus, é essa paz que excede esse entendimento, é essa paz no meio de toda a guerra que enfrentamos, é essa paz, né, que o esposo da irmã Adriana, ele acaba tendo a oportunidade de experimentar, né, e essa paz que eu creio que cada um de nós aqui há de receber, né? Deus está aqui nessa manhã falando conosco, mas Ele também está aqui com uma promessa, está aqui com uma bondade, está aqui com uma vontade de dispensar para cada um de nós essa paz, né? E nós devemos buscar em oração essa paz para as nossas vidas. Então abra o seu coração nessa manhã e peça para que Deus te dê paz, para que Deus possa revelar para você todas essas verdades, né? E com essa revelação nós poderemos realmente descansar e saber que o Senhor está no controle. Deus, Ele há de guardar o nosso coração, que é o final dessa passagem, né? Guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, né? Então nós possamos pedir para que nós possamos seguir buscando essa paz, buscando que nós possamos estar com a nossa mente, com o nosso coração guardados de toda essa ansiedade, de tudo isso que o mundo tem tentado colocar, né, com todo esse caos que está aí fora, que por muitas vezes nós somos tentados aí a entrar e aceitar essa verdade para as nossas vidas, a verdade de que as coisas estão indo de mal a pior, né? Mas sabemos que é nesses momentos justamente que o Senhor vai entrar com provisão, e são nesses momentos que o Senhor, Ele está de fato mostrando todo o seu poder e essa paz que excede ao entendimento e a essas circunstâncias que são realmente adversas, mas que são nada para o Deus do impossível, né? Para o Deus que eu e você servimos.
E nós, falando um pouco ainda sobre a ansiedade, até dentro do que já foi proposto aqui pela missionária Adriana, é que a ansiedade, de fato, ela pode tornar as nossas vidas inoperantes e também negativas, né? Pois ela produz muitos sintomas psicológicos e até mesmo sintomas físicos. Então, quem é ansioso, ele sofre, né, na alma, ele sofre no corpo e, por que não dizer, no espírito, né? Nossa vida espiritual, ela acaba sendo afetada no momento em que deixamos a ansiedade tomar conta de nós, né? E é esse entendimento, como eu já disse, a respeito dessas verdades que são nos reveladas, que nos permitem vencer toda essa situação de ansiedade em nossas vidas, né? E uma dessas verdades, que eu acho que é muito importante eu e você gravar nessa manhã, é a verdade de que Deus não apenas Ele nos deu a vida, mas Ele também deu a promessa de que Ele há de sustentar a minha e a sua vida, né? Ele há de sustentar, conforme Ele diz lá em Mateus 6:25, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante do que a roupa. Então, é nessa certeza que nós podemos descansar. Deus há de sustentar as nossas vidas aqui, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas psicológicas da alma, né? Então Ele há de suprir cada uma delas. E como foi dito já também, a ansiedade ela surge quando nós nos preocupamos em excesso com o futuro, né? E se deixamos de alguma forma também com que o presente seja algo que há de desequilibrar, há de tirar a nossa paz, isso há de produzir também um estresse, né? E se aquela pessoa também que se ocupa demais com as coisas do passado, isso produz também uma depressão. Então nós devemos, de fato, entregar o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro na mão de Deus, sabendo que Ele cuidou, que Ele já entregou o seu melhor em favor da minha vida, da sua vida, que foi o seu filho, né? E que essa salvação, ela nos garante a oportunidade de experimentar do melhor, que é uma vida na eternidade junto a Deus, né? Então, as provações dessa vida, todas as dificuldades dessa vida não são nada perto daquilo que está preparado no futuro, na eternidade, para a minha e para a sua vida, né? E outra verdade também que ajuda a mim e a você vencer essa ansiedade, é justamente nesse sentido, né, de que a provisão dada por Deus, ela é principalmente para aquilo que é eterno, né? E uma passagem, né, que é muito importante, que fala a respeito disso, ela diz o seguinte, né, que este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna, né? Creio que todos aqui creem que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus, né? Então nós colocamos a nossa fé dia após dia na presença de Deus e nessa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus foi colocado naquela cruz em meu e seu lugar, e que por meio desse sacrifício nós temos essa vida eterna, né? Então, a partir do momento que temos essa certeza, que temos essa fé, nós passamos a enxergar as coisas sob a ótica correta, né? Que foi já dita também pela missionária Adriana, né? De que nós devemos nos preocupar com as coisas da eternidade, nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, e nessa certeza, a partir do momento que compreendemos, né, de que aquilo que é de fato importante está na eternidade, nós deixamos de nos preocupar com aquilo que muitas vezes não sai da forma como a gente quer, né? Como foi dito também, né? Nós precisamos compreender que aquilo que precisamos é mais importante do que aquilo que queremos, né? Então, nessa certeza, nós podemos focar as nossas energias, direcionar as nossas energias para aquilo que é eterno, né? E isso tudo que foi dito até aqui vem ser reforçado por aquilo, por exemplo, que é dito no tópico 2.1, né? Que a vida não permite acréscimos, né? Esse é o tópico, o subtópico 2.1. E aqui fala um pouco a respeito da preocupação, né? Que ela nada pode acrescentar em nossas vidas, nem quanto ao tempo de vida em que teremos aqui nessa terra, nem mesmo também onde conseguiremos chegar, aquilo que conseguiremos alcançar nessa terra, né? E, de fato, a única coisa que é poderosa para nos permitir alcançar e experimentar de algo diferente daquilo que já estava traçado é a oração, né? A oração, ela pode sim, pode muito em seus efeitos. A oração, ela pode transformar, ela
assim como foi na vida de Ezequias, do rei Ezequias, por exemplo, em que ele orou e que Deus permitiu que ele tivesse mais alguns anos, né, de vida, assim como foi na vida de José, que teve uma vida de oração, e que Deus permitiu que ele chegasse onde chegou, né, ele pôde ter a oportunidade ali de ser governador do Egito, de estar ali suprindo as necessidades de sua família, e de testemunhar, né, de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, é poderoso para fazer, né. A vida dele foi um milagre, e esse milagre ele está disponível para mim e para a sua vida, mas precisamos buscar tudo isso em oração. O comentarista ele até acrescenta, né, que não devemos sobrecarregar nossas emoções em razão de questões que estão fora do nosso controle, né, principalmente porque muitas vezes essas questões que estão fora do controle da minha e da sua vida, né, assim, do nosso poder de ação, muitas vezes essas ameaças elas sequer são reais, né, muitas vezes preocupamos com coisas que podem acontecer, né, daqui a um tempo, mas passa o tempo e essa coisa não acontece, né? Então a gente vê que a nossa preocupação, até mesmo com aquilo que é de fato algo que há de acontecer em nossas vidas, ela é em vão, né? Nós não podemos mudar as circunstâncias daquilo que já está traçado, né? Se nós pudermos, né, quisermos buscar uma mudança eventualmente e nisso na oração, temos todo o direito, obviamente. Mas não devemos sobrecarregar nossas emoções com aquilo que já está posto, daquilo que não tem possibilidade de ser alterado, né? Porque quando fazemos isso, deixamos de focar naquilo que de fato, né, é possível ser mudado, né? Até há um ditado que diz, né, que aquilo que não tem solução já está solucionado, né? Então, nessa certeza é que precisamos compreender essa verdade e nesse sentido colocar aquilo que nos cabe na presença de Deus em oração e, no mais, descansar, né, sabendo que Deus, se de alguma forma permitiu, é porque aquilo há de contribuir de alguma maneira, né, porque a palavra nos revela isso, né, que de todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo aquilo que não sai conforme exatamente a nossa vontade. A ansiedade também ela é cega, né? O tópico 2.2 ele diz justamente isso, né? Porque pessoas ansiosas elas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece, né? E aí entra o exemplo das aves do céu, entra o exemplo do lírio dos campos, né? Que estão aí como uma verdade absoluta, né? De que Deus cuida daquilo que Ele criou e muito mais, como eu disse, né, da minha e da sua vida, né, que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, né, e aí, quando compreendemos isso, nós podemos avançar em nossas vidas, né, e principalmente nós podemos buscar mais e mais forças no Senhor para vencermos a ansiedade, que no tópico 2.3 vem nos dizer que ela é incrédula, né, a ansiedade é incrédula, porque quando a gente vê justamente a passagem ali em que Jesus aponta para uma pequena fé daquelas pessoas que não criam, que não descansavam por completo na certeza de que o Senhor estava cuidando de todas as coisas, né, nós vemos ali Jesus apontando uma deficiência na fé daquelas pessoas, uma deficiência de que essas pessoas não estavam entendendo que se Deus estava cuidando de tudo ao redor do homem, Ele há de cuidar, sim, também do homem, né? E aí, quando nós entendemos tudo isso, nós podemos, como eu disse, avançar, nós podemos seguir, buscando a Deus em oração, buscando a nos encher do Senhor, né? Porque esse encher do Senhor, Ele há de preencher esses vazios que muitas vezes são os espaços que são ocupados pela ansiedade em nossas vidas, né? Então a receita para vencer a ansiedade, obviamente que envolve outros aspectos, né? Mas eu creio que essa é uma prática muito importante que há de contribuir muito para mim e para a sua vida nesse processo aí de vencer esses momentos de ansiedade, né? Que é justamente nos enchermos da presença do Senhor, buscarmos a Deus diariamente em oração, não podemos esquecer que a ansiedade ela não pode contribuir em nada com as nossas vidas, né? E que a solução também ela não está em nós, né? Muitas vezes aí vemos coaches, né, falando a respeito de que a solução está dentro de você, que você só precisa se conhecer, você só precisa trabalhar algumas crenças limitantes, e na verdade nada disso é a solução, né? A solução
mais uma vez, ela está no Senhor, na sua palavra, nas verdades que já nos foram reveladas, e principalmente na verdade que o Senhor Jesus já morreu no meu e seu lugar, e com isso, todas as nossas dores foram deixadas aos pés da cruz, né? Então, nessa certeza hoje, nós possamos sair daqui, buscando essa paz que excede todo entendimento, buscando receber do Senhor esse descanso em meio às tormentas, né? E na certeza de que a nossa vida é sustentada por Ele, e que, sendo assim, nenhuma das dificuldades que enfrentamos em nossas vidas há de nos paralisar. Essas dificuldades serão apenas formas aí de que possamos ser bulinados, ser trabalhados aí pelo Senhor, e com isso alcançarmos a estatura que Ele tem preparado para mim e para a sua vida. Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência aqui nesta manhã a esse estudo de grande importância, e talvez um dos mais atuais, que é falar sobre a solicitude da vida. Eu começo essa lição tentando ainda entender, digerir o tema com o roteiro, né? Porque estamos aí ouvindo já os professores anteriores falando sobre a ansiedade, não porque eles estejam errados, é porque está no roteiro, quem estudou a lição, no comentário da lição. Por que eu disse que eu estou tentando entender o título? A solicitude da vida, com o tema que está sendo debatido. Porque a solicitude, a sua vertente etimológica é solidão. Aí nós estamos falando de ansiedade, aí você pega a palavra ansiedade e a palavra solicitude e tenta aglutinar, dá um pouco de trabalho, né? Porque a solidão é um estado que a pessoa ela pode passar por exclusão social, ou porque ela foi se isolar e acabou ficando por lá, tendo um estado de solidão permanente. Porque o isolamento, segundo os estudiosos, ele é importante para você rejuvenescer, para você melhorar, dar uma espairecida na mente, recarregar as baterias e retomar a caminhada. Esse é o isolamento. Só que nós temos um problema, lutamos contra essa máquina, que é o nosso corpo humano e o nosso cérebro. Quando nós isolamos para descansar, estamos cansados do ativismo, muitas coisas acontecendo simultaneamente, aí nós paramos para descansar. Nós temos algumas atitudes. A primeira é que a nossa mente recusa a retornar às atividades rotineiras de outrora. Segundo os estudiosos, domingo à noite é o dia mais triste para algumas pessoas, quando vai chegando à noite, porque eles sabem que na segunda-feira tem que retomar a caminhada, e a mente está recusando. Alguns nem entendem aquele estado nostálgico do domingo à noite, porque amanhã tem aula, tem trabalho, tem algumas, como diz os adolescentes, alguns perrepes para resolver, né? Agora eu não sei que perrepes que adolescente resolve, eu não sei, conflitos intrapessoais desnecessários, mas é coisa de adolescente, né? E uma coisa importante que nós vamos observar, vou aqui, estava ouvindo os professores atentamente falar essa lição de muito grande importância, todos saíram aí bem, né, explicando aí o tema, inclusive a proposta, se você observar dos objetivos da lição que foram lidos, que é demonstrar aí que Jesus cuida de nós, que o Pai Celestial cuida de nós, que não podemos ficar abatidos com amanhã, e por aí vai. Nós vamos observar que o autor ele foi feliz no comentário quando ele coloca aí de forma cuidadosa que nós não devemos ter ansiedade, mas também não devemos viver em irresponsabilidade. Todos nós já ouvimos o conceito mínimo, básico de ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. A palavra depressão, ela é uma palavra da geografia, ela é geológica, ela é emprestada para a psicologia, que está abaixo, depressão. Você vê os solos em depressão. É muito difícil você trazer um solo acima. Se você comprar um imóvel irregular, corrido para o fundo ou para frente, você tem que tirar, aí vai ficar mais profundo. Ou então colocar. Você geralmente não consegue puxar um solo. Se você for ver aí, tem muitos imóveis, quem conhece a região ali do setor Perim, Gentil, Meireles, vê que os lotes são muito instáveis, né? Tem muito relevo, então alguns aproveitam a arquitetura, faz alguma coisa bonita, mas se quiser fazer uma coisa mais plana, tem que gastar muita terra, compactar bem, porque a tendência é ela deprimir de novo. Então
é uma linguagem geológica, e assim é o que? O estado emocional da pessoa. Ele tenta levantar. A pessoa em depressão, ela de alguma forma, ela tenta, num dia seguinte, levantar, tomar um banho, se organizar, e na hora que ela levanta para ir, hoje vai ser diferente, parece que tem uma tonelada, ela não dá conta de retomar a caminhada. A pessoa ansiosa, ela perde aí a cognitividade, ou seja, a capacidade de agir. Ela quer viver o amanhã. O ansioso, ele tem duas vertentes da ansiedade. A que está sendo tratada na lição é a ausência, a escassez. Eu estou preocupado, tanto é que hoje, a juventude hoje, eles entram numa faculdade, por exemplo, de Direito, que se for, no meu entendimento, né, como estudante de Direito, quando você entra numa faculdade de Direito, depois você situa a situação, não existe nenhuma profissão jurídica, nenhuma, ao meu ver, embora quando eu fazia Direito em 2000, a primeira vez que eu comecei a faculdade de Direito, eu tinha vontade de ser magistrado. Mas, no meu ver, não tem nenhuma função jurídica melhor do que a advocacia. Nenhuma. Se eu fosse hoje um juiz, devido ao tempo que eu teria formado, eu talvez estaria ganhando aí uns 30, 40 mil, com alguns penduricários, chegava até 50 mil. Né? Mas, se eu fosse um advogado e seguisse nessa carreira, eu fazia o meu salário. Tinha vez que eu podia ganhar no mês 8 milhões, 10 milhões. Eu indiquei uma causa para um advogado agora que ele vai ganhar 33 milhões. Então, assim, só para você ter uma noção que já é um salário que, como juiz, eu não ganharia durante a vida de forma lícita, né? Durante a vida toda. Como advogado, em uma única causa, eu poderia ganhar essa fortuna que eu acabei de dizer. Só que acontece, a ansiedade nessa questão aí, hoje do jovem é tão grande, que eles entram na faculdade de Direito lembrando de uma coisa, que é o curso que tem o maior leque para você fazer concurso público. O maior leque. Não tem nenhum concurso melhor, uma faculdade melhor para concurso público do que Direito. Os outros são limitados, porque tem cursos que tem editais que você tendo uma formatura superior já serve. Até para dar aula na escola você já serve. Mas tem editais que só serve se tiver uma formação jurídica. Então ele além dele cuidar da área jurídica, que é ampla, ele passeia de forma interdisciplinar nas outras graduações. Por que eu estou falando isso? Parece que nem nada a ver, tem. Hoje as pessoas fazem faculdade, mesmo que de Direito, preocupado com uma palavrinha chamada estabilidade. Porque no nosso país é uma vergonha onde a iniciativa privada, ela não é o sonho do jovem, o sonho é a iniciativa pública. E detalhe, já entra na iniciativa pública com um desejo equívoco, porque não faz nada, trabalha e pega todos os mais de 20 feriados do país e emenda mais alguns e licencia com outros. Que é essa estabilidade. Inclusive, se há muita preocupação no Senado, na Câmara Federal, para tirar essa garantia. Seria ruim, porque lutaram por isso, e seria bom para tirar essa morosidade do servidor público, que tem, por exemplo, uma fila no INSS, o cara está jogando paciência, e o povo lá está esperando sem paciência, quase morrendo, porque vai gerando um cansaço mental, um esgotamento, porque a pessoa tem pouco tempo. Então, é uma coisa que se estuda, é outro problema. Só estou mostrando para vocês que a ansiedade, ela busca uma estabilidade. E outro problema que nós vimos na juventude de hoje, que tem que parar com esses memes, inclusive. A ansiedade é uma coisa de gente até meio desocupada. Eu falei na terça-feira, foi até esquisito o psicólogo falar isso, gente que não ora, está até aqui na lição também, se vocês observarem. Por quê? Presta atenção, agosto acabou de acabar, vamos usar assim. O povo vai chegando dia 20, dia 30, fala assim, bem-vindo ao 200 dias de agosto, parece que o mês não acaba. A pressa de que o mês acaba é a vontade de morrer. A pessoa parece que não entende isso. O janeiro desse ano, fizeram tanta piada que janeiro não ia acabar mais, né? Ia fazer um réveillon do dia 31 de janeiro para fevereiro, porque não acabou mais. Que pressa é essa? Aí daí a pouco a gente chega, nossa, mas passou rápido, as pessoas não sabem o que é. Por exemplo, nós começamos essa lição da escola dominical um dia desse. Estamos na 10ª lição praticamente. Daqui a pouquinho está acabando, irmão. É assustador. Aí nós vamos começar a outra aula em outubro. De um instantinho já estamos no réveillon. Isso é assustador, sabe por quê? Porque se você vai viver 60 anos, está passando rápido. E já é domingo. Essa ansiedade tem levado as pessoas a esquecer o quê? O percurso. Eu quero chegar onde está esse monitor aqui, essa caixa de som. Se eu quero chegar com ansiedade nela, eu chego nela e nem vi quantos passos eu dei até aqui. Eu não percorri o caminho, eu não senti o caminho. Eu tenho que sentir o caminho, eu tenho que viver.
Como diz William James, cada segundo que se passa é um milagre que não se repete. E o grande problema que nós temos vivido na atualidade é que as pessoas têm vivido uma vida de ansiedade, e a maioria, é ruim falar isso, mas é verdade, são desocupados. Um ou outro que é ocupado. O que é ocupado, a ansiedade dele é porque ele quer resumir tudo para fazer o quê? Para ficar quieto. E aí depois que ele fica quieto, sabe o que acontece? Vocês querem que eu conte ou vocês adivinham? Adivinha é pecado, nem então eu vou contar. Para ficar quieto, ansioso, porque não tem nada para fazer. Não é assim o jovem? Eu estou doido para entrar de férias. Chega julho, não tem nada para fazer, estão entediados. Eles não conseguem nem usar o ócio criativo. Não conseguem usar o ócio criativo. Tem gente que é tão ansioso que ele começa a ler o livro, ele pula e vai lá para o final para ver o final, para ver se compensa continuar lendo o livro ou não. E o que é importante é o quê? O desenvolvimento. O desenvolvimento. E uma coisa que eu achei interessante aqui, eu até grifei aqui, é que a ansiedade, ela nada é proveitosa. O único efeito da ansiedade que pode produzir em nossas vidas é torná-la inoperante e negativa. E é tão sério essa questão de ansiedade, porque é o seguinte, eu não posso também não ter ansiedade. Tudo vai para o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque eu não planejo. Por exemplo, eu vou dirigir o culto aqui à noite, por exemplo. Eu tenho que ter uma ansiedade, é pequena, de saber, olha, eu tenho que chegar no horário para o culto, eu vou já escolher devidamente os hinos, eu vou dar na liturgia a oportunidade para tanto, ciclano, vou organizar o tempo que o pregador vai estar ministrando dentro desse período e tal. Aí se eu ficar ansioso em excesso, eu já fico em casa doido para chegar aqui. Aí eu posso chegar aqui cedo demais e ficar doido para chegar, o povo não chega. Aí dá 17h50, não chega ninguém, hoje vai vir ninguém no culto, aí vai ficando ansioso, aí você perde o equilíbrio. E eu não cultuo. Está entendendo? Tem que ter esse cuidado. Eu não posso ter essa ansiedade. Mas se eu não tiver também, eu chego aqui, eu não preparei nada. Aí eu faço aquela coisa que eu achava bonito. Irmãos, vamos cantar o hino para começar. Aí nós começamos a cantar o hino 243, nós abrimos esse culto, né? Começa o que. Aí, estou aqui pedindo um hino à escolha da igreja. Você já viu essa marmota? Fala que não. Um hino à escolha da igreja. A irmã Sueli pede um, a irmã Daniela pede outra. Aí o cantor, não lembro de qual que ele conhece aqui, não, é outro. Ou então ele pega e fala, escolhe do outro, fala, não gosta de mim não, escolheu, foi só da irmã lá, porque gosta mais da irmã lá. Eu falei primeiro. Virou um balbúrdia, né? Porque não teve planejamento. A falta de ansiedade gera falta de planejamento. Tem pessoas que eles não pensam. Você já viu que um problema da ansiedade tem desenvolvido é a má administração financeira? As pessoas querem comprar muita coisa com o mesmo dinheiro. Com o mesmo R$ 1.212 que ela recebe hipoteticamente, ela compra casa, carro, viaja. É o mesmo dinheiro, é muita coisa que eles fazem com o mesmo dinheiro. Uma falta de gestão e também a ver com a ansiedade. E aqui eu coloco uma coisa interessante que eu coloco no grifo. Há limites para tudo na vida e não faz sentido algum gastar nossas energias e sobrecarregar nossas emoções quando já fizemos tudo que está dentro do nosso controle. A falta de o excesso, a ansiedade é porque você quer viver uma coisa que não tem condição. Eu sempre digo uma frase, problemas que não têm solução, resolvido está. Eu fico ansioso porque eu quero comprar, mas não tenho condição. Eu fico ansioso porque eu comprei e quero receber a posse e não chega logo o horário de eu receber a posse, receber o carro, receber a casa que eu comprei, mudar para a casa que eu comprei. Não adianta eu ficar ansioso, eu estou limitado, eu tenho que esperar o TikTok, o tempo passar, o Cronos passar. Eu estou doido para chegar às férias porque eu comprei uma passagem suave, prestação a perda de vista para ir para o Guarujá, para ir para Maragogi. Não adianta, você tem que esperar dar o dia e horário. E quanto mais ansioso você fica, parece que a lei de Murphy, que é aquele indivíduo que fala, quando uma coisa tem que dar errado, ela vai dar errado. Você vai chegar no aeroporto, o avião vai resolver, nunca atrasa, mas vai resolver atrasar. Se você for daquele que a lei de Murphy te persegue, você vai entrar no avião, vai passar um prazer, vamos ter que descer os passageiros, porque vai ter que fazer uma manutenção na máquina, vai enrolando. Então você tem que ficar o quê? Entender, está resolvido, fazer o quê? Aceitar com leveza algumas situações, viver cada dia, como diz o texto bíblico, Jesus fala, basta cada dia o seu mal. O amanhã tanto é que nos pertence, que alguns biblistas dizem que a oração do Pai Nosso, eu falei isso, salvo engano, no ano passado, que diz, Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, no original assim, o pão de amanhã nos dá hoje, porque eu não sei se eu vou chegar amanhã. Que a irmã acabou de falar que amanhã eu não sei se nós podemos estar morto ou não. Na verdade, há alguns segundos, né? A realidade até é essa ainda, né? Então, olha, eu não estou nem preocupado com amanhã, Pai. Então me dá o pão de amanhã hoje, porque eu quero hoje. Eu preciso dele hoje, não é amanhã.
Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de controlar a ansiedade. E vivemos, a irmã Adriana trouxe dados aqui da pesquisa que ela fez, do índice que nós estamos de países em depressão e ansiedade. Faz tempo que eu não atualizo essa parte, mas até onde eu tinha estudado, a Suíça, por ser o país que tem o maior índice de renda per capita do mundo, que é a distribuição, para você entender renda per capita, é o seguinte: imagina uma pizza de 8 pedaços. Se tem 8 pessoas e tem uma pizza de 8 pedaços, um pedaço para cada um. Se tem 16 pessoas, meio pedaço para cada um. E quanto maior a quantidade de pessoas para essa mesma pizza, vai chegar um pedacinho, ser só uma bicadinha, né, da pizza. Aí é onde vem o capitalismo, que o povo briga, mas não tem outro jeito de vencer melhor. Não vou entrar nessa área que é política, mas dá para explicar depois no prazo. É que um pega a pizza inteira ou a metade da pizza e deixa só uma pizza para 1000 pessoas comer, né? Esse aí que é outro problema. Mas a gente pode estudar em outra oportunidade. Mas o que eu quero dizer para vocês, aí países assim, todo mundo vive uma vida razoável, parece que eles ficam tão tranquilos que eles ficam ansiosos porque não tem o que fazer. Porque nós vivemos a nossa vida trabalhando, como diz Jesus, eu e o Pai trabalham até agora. Aí a pessoa vai ficando tão ociosa que daqui a pouco a vida dela perde o sentido. Aí alguns vai desenvolver outras enfermidades psicossomáticas, consumismo e outras coisas mais, né? Viver uma vida de entretenimento, depois cansa de tanto entretenimento. Eles ficam se procurando e não se acham. Esta é a grande realidade. Então nós temos que tentar controlar a ansiedade. Ela é um exercício, é tão complicado que hoje nós temos um índice muito alto de pessoas com ansiolítico. E eu fico até preocupado, crianças ansiosas, a irmã colocou aqui, a irmã Adriana, é uma grande verdade. As crianças elas dão umas crises de ansiedade tão grandes, elas vão dando aquelas manchas vermelhas como se fosse uma alergia, começa a tremer, começa a chorar, você olha assim, você fica assim, meu Deus do céu, onde essa criança vai parar com isso? Porque nem a própria criança, o próprio adolescente, o pré-adolescente consegue explicar a causa que ele está assim, porque na verdade ele conseguia querer demais, porque nem adultos às vezes conseguem explicar a causa da ansiedade que eles estão enfrentando. Eles não conseguem, porque tem uns que eles conseguem, sabe, não é porque eu comprei isso e aquilo, chegou até agora. Enquanto ele sabe ainda uma coisa, mas enquanto ele não sabe a causa, vai fazer uma prova. Para que ficar ansioso fazer uma prova? Você sabe o que você vai fazer, você estudou. Tanto é que o estudar, nós falamos aqui outro dia, né, de estudar, se batar com estudar, não vai resolver, você tem que estudar prazerosamente. Prazerosamente, você sabe, você coloca com leveza, com calma. Eu coloquei essa semana, o professor colocou, eu caí também, coloquei para os irmãos. No meu irmão caiu mais de 2.000 pessoas, naquela postagem que eu coloquei lá da Ana Tem Mais, quem que era, não sei mais o que eu trem lá, daquele trem lá. Eu fiquei até com raiva, o presbítero, sabe por quê? Eu posto tanta coisa boa e não dá visibilidade igual uma porcaria daquela. Eu fiquei escandalizado, eu posto tanto texto bom que a gente pare, como diz a gíria, né? Escreve, queima os neurônios, frita, dá aí 500 visualizações, aquilo lá deu 3.900 visualizações. E alguns que acertaram, eu vou julgá-los. Eu não acredito que eles acertou, eles errou lá no da irmã Adriana e veio no meu e postou que acertou. Porque eles não têm aquela capacidade não. Eu sei que não tem, eles erram tanta coisa mais simples do que aquilo. Fui mal agora, né? Eu erro no da irmã Terezinha, vou andando ao mim e respondo certo, fica bonito na foto, né? Porque quem erraram naquilo lá, foi muitos doutores que me seguem também, erraram, foi muita gente. E uns postou, outros não, porque é uma canseira daquele treino, sabe? O povo fica fazendo treino, é uma canseira. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a ansiedade, ela faz isso com o indivíduo. Ela faz ele perder o raciocínio. Por exemplo, uma das provas mais fáceis que existe é a da OAB. Ela por mais passa mal. Vou te explicar porque ela é fácil. Você vai fazer um concurso, é 20, 30, 200, 300 mil por vaga. Da OAB você concorre só com uma pessoa. Com quem? Com você mesmo. Se eu mais o evangelista for concorrer uma vaga para juiz aí, tiver só uma ou duas vagas, eu, o Wagner, o Kleber, que é do direito, a Luciana e tal, os meninos aqui, o Janes, mais a Lorena, o André. Olha só aqui na igreja, nós temos a mesma vaga. Eu estou contente que está presente, mas nós temos 27 estudantes de direito aqui. Só nós temos que querer derrubar o outro, né? Por uma vaga só. Só aqui 27. Agora no OAB, se nós tudo for prestar o OAB, eu vou torcer para o Wagner, para a Lorena, para o Janes. Vamos torcer um para o outro. Deus abençoe, vamos orar. Nós até fazemos um grupo de oração aqui se eu preciso, mas para juiz, irmão, não entorce não. Quanto mais nervoso e ansioso ele ficar, melhor é. Se for uma vaga só. Não é assim? Não tem nem jeito.
Fica falso desejar boa sorte, porque você não tem jeito, né? Então a gente observa que a ansiedade, ela tem atrapalhado muita gente, ela é um exercício do indivíduo. E todos nós temos, eu já contei aqui milhões de vezes, vamos dizer, claro que eu estou usando hipérbole, né? Eu morava ali do lado da casa do pastor Liebert, e aí para mim chegar, eu pegava o retorno da igreja do pastor Guilherme, vamos imaginar que aqui é uma rua. Aí eu virava aqui, e aí tinha a rua da minha casa, mas aí eu atravessava a rua da minha casa, entrava na garagem da casa que eu residia. Mas quando eu entrava aqui, entrava aqui, eu imagino que eram uns 200 metros no máximo, 200, 300 metros, para chegar, entrar no portão, abrir o controle e entrar. Eu já tirava o cinto do carro, porque na época o carro não era igual esses hoje, que é bom, né? Que apita e te enche o saco. Ou coisa boa que eles fizeram, eles podiam pôr aqui lá e gritar com a pessoa, xingar a pessoa, pelo pôr o cinto, né? É bom demais aquele trem. Aí o meu não tinha, o que eu fazia? Eu tirava o cinto aqui, ó, aqui. Eu ainda ia andar 200 metros mais ou menos e ia atravessar uma rua, que alguém podia passar desavisadamente e me dar uma pancada ainda no carro. Eu tinha que estar de cinto, certo? Aí eu falei, mas por que eu estou tirando o cinto? Eu não cheguei ainda. E por vezes eu tirava o cinto e colocava de novo para mim controlar isso. Porque se eu não tivesse essa percepção, daí a pouco eu ia querer abrir o carro em movimento e descer, achando que eu cheguei em casa e não cheguei em casa ainda. Isso é ansiedade. Aí eu colocava. Agora, quando eu tiro o cinto de segurança quando eu estou dirigindo? Só na hora que o carro para e eu desligo ele. Depois que eu desliguei o carro, que eu de fato vou descer, que eu tiro o cinto. Porque tem que fazer as coisas dentro de uma ordem. Por que eu vou tirar o cinto agora se eu ainda tenho que desligar o carro, abrir a porta para descer? Parece uma coisa simples, mas não é. Você tem que controlar, é uma percepção da ansiedade de você controlar. Eu estou pensando nisso, é uma das dicas mais comuns, psicólogo, qualquer um faz. Você está um pensamento que está te atrapalhando, anota ele e coloca lá no papelzinho, anota a caneta ou do celular, anota lá e deixa lá, amanhã eu penso nisso. Porque a gente tem dia que tem uma vida tão corrida que na hora de deitar é hora que a gente parece que quer pensar, né? Tem dia que tem essa luta também, a gente tem tanta coisa atendendo, conversando, resolvendo alguma coisa, trabalhando. Aí na hora que você para pensando, tem que pensar, tanta coisa tem que pensar. E tem hora que a gente para pensar mesmo, fazer alguns planejamentos. Mas na hora de dormir, não é hora de pensar, não, irmão. É hora de dormir, de relaxar, descansar e dormir. Então a gente tem que fazer esse exercício mental. Quando você se percebe ansioso, a síndrome das pernas inquieta, eu estou lá. Cuidado, vou dar aula. Os professores que vai dar aula aqui, né, eles já estão acostumados, né? Eu acho que eu que tinha que ficar mais ansioso que eles, porque eu sou o último, né? Não dá logo que é a minha vez, tem que chegar a minha vez e tal, mas não. Você tem que ter tranquilidade. Aqui nós dá aula usando o microfone, né? Mas se você controla a ansiedade, você faz aqui, ó. Mas discreto, porque todo excesso também faz mal. Para aliviar tensões, é normal, tem hora que a gente não tem esse controle tão rápido do corpo. Então a gente precisa de ter o controle da ansiedade. Quando ela vem, você controla. É fácil? Não é. Mas só você consegue controlar ela. E é melhor você aprender a controlar ela sem medicamento. O medicamento ele suspende o indivíduo e vai causando dependência. Aí vem aí para as ritalinas da vida, né? E outros medicamentos mais. Então tem que ter muito cuidado com isso. Vai se controlando. Guarda essa frase, problema que não tem solução, resolvido está. Eu não posso ir amanhã, eu tenho que esperar chegar amanhã. Eu marquei um exame que vai ser daqui 20 dias e infelizmente pode correr e chegar ali e protelar ele de novo. Então eu não tenho controle sobre isso. O que está em meu controle, eu vou fazer. E isso é muito importante. Eu marquei outra coisa aqui importante também, que está no tópico 3.2. A aceitação da vontade divina é o propósito de pô-lo em ação nossas vidas em primeira maneira de derrotar a preocupação. É quando a gente fala de fé. Deus está no controle da nossa vida. Irmão, a gente não pode deixar essas coisas nos abater. Eu já contei aqui inúmeras vezes, né, que eu passei uma luta muito grande em 2002, muito grande. E eu lembro que eu ia pregar, quando a coisa estourou, eu ia pregar no domingo à noite. Aí meu sogro era o pastor da igreja, ele falou assim, você quer que eu coloque outro em seu lugar para pregar? Aí eu não sabia o motivo, né? Porque ele me fez essa pergunta, mas por quê? O senhor tem alguém? Que foi? Eu fiz alguma coisa? Ele, não, porque o que você está passando, você não vai ter cabeça para pregar, não. Eu falei, não, que eu estou passando o quê? Já foi, não tem jeito de fazer nada, vamos seguir, vida que segue. E ministrei a palavra, foi uma bênção naquele dia. Aí depois ele falou assim, eu não consigo entender como que você conseguiu pregar. É a vida, irmão. Eu gosto muito da história que aconteceu aqui na igreja do pastor Lázaro Freire de Mello. Ele levantando a igreja, né, arrumando a igreja, aquela felicidade no mutirão, isso há muitos anos atrás, né, seguramente há mais de 15 anos atrás. Aí de repente veio uma chuva, essa chuva que começa a vir a partir daqui uns dias, começa a ser meio maluca, né, vem com vento e tudo, derruba meio mundo de coisa, né. A igreja caiu,
Não tinha travado ainda as coisas, caiu tudo. Ficou só algumas viguinhas em pé. Aí os irmãos lá estavam lá, que estavam trabalhando, era em um sábado, os irmãos estavam trabalhando no mutirão, começou a chuva, foi para um lado, e o ventão veio, derrubou a igreja, eles viram tudo acontecer. Aí na hora acabou aquela chuva doida, parece que nunca teve chuva, só veio para derrubar a igreja, parece, né? Aí já voltou o sol e tudo, e eles lá olhando, lamentando, querendo chorar. Um garotinho de aproximadamente 7 anos pegou um tijolo, uma colher e falou: vamos começar de novo? Eu te pergunto, o que eles tinham para fazer naquele momento? Não era exatamente o que o garotinho acabou de dizer? Eu imagino que ele foi usado por Deus naquele dia, esse menino. Não tinha outra coisa para fazer. Quando um carro bate, irmão, é ruim? É. Quando arranha um carro é ruim? É. Você tem duas alternativas: negociar com o cara de forma boa, que hoje não está dando muito negócio mais isso aí. Ou no dia que você tiver condição, você arruma. Ou no dia que não tivesse ideia para andar, vai andar com ele amassado, arranhado, fazer o quê? Ficar desesperado. E agora a minha vida acabou, estou lascado, e o que eu vou fazer? Acabou, filho, você está correndo sem na veia ainda. Eu fiquei desempregado, eu estou não sei o quê. Agora a jovem, tu está na bosta. Na verdade você não está na bosta não, ela pode estar dentro de você. Coloque-se em pé. As conversas, irmão, essa ansiedade tem que ser controlada. Tem coisas que você tem que trabalhar, ansiedade, depressão. A depressão, não que tenha uma coisa pior do que a outra, eu não trabalho com hierarquia de enfermidade, a enfermidade pior é do momento, ela requer um pouco mais de cuidado, mas a ansiedade das depressões, das enfermidades psicossomáticas é a que mais perde, que as pessoas em volta mais perdem a paciência com o indivíduo. Porque não adianta ele preocupar. É aquelas bobagens que você vai ouvir num velório e não acaba. Escuta essa aqui para você não fazer, que você nunca mais fazer, nunca mais, escuta aqui, nunca mais mesmo. É você chegar em alguém que está chorando um morto e dizer para ele ser forte e não chorar. Nunca mais fale isso na sua vida. Isso não é da sua conta. A única coisa que você pode falar é meu sentimento, estou sentindo, estou te agrupando só e não vai ser da mesma intenção, estou sofrendo mais que você. Nunca mais fala esse negócio. Não chora. E o pior é quando você quer jogar um cargo no outro. Filho, eu chego nele assim, chora. Ou então eu quero falar uma coisa que ele parece que ele não sabia, né? Eu chego no pai, ou na mãe, ou no cônjuge, e falo assim: ele gostava muito de você. Para que você falar isso? Ele não sabia não, só você que sabia. Então tem uma situação muito difícil para cumprimentar. Quando chegar lá numa situação dessa, está tudo ruim, como é que é estranho? Então tem que ter muito cuidado. A gente precisa de aprender a viver, né? Mas vamos aprendendo e vamos morrer sem saber, né? Mas agora algumas coisas já passou da hora da gente aprender, né? Agora só para mim, eu notei outra coisa aqui que eu quero falar, que eu acho muito importante para nós, é que essa aqui, o Senhor conhece as nossas necessidades e ordena que priorizamos o seu reino e busquemos Ele a cada dia. A vida cristã é uma jornada diária, com suas lutas, derrotas, vitórias. Não existe reservas para um futuro. Não existe. A nossa estabilidade está em Deus. O salmista ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Os montes naquela época era um lugar estratégico onde estava a força bélica defendendo o rei. Ele sabia: eu posso ficar nesse palácio tranquilo, que se vir bandido aqui, eles não vão chegar em mim. Só que Davi não quis dizer isso. Ele falou: eu sei que tem a melhor força bélica guardada nos montes aqui, mas eu elevo meus olhos para o Senhor. Os montes têm guarda, mas é o Senhor que vem o meu socorro. Porque uma hora ou outra esses guardas, esses militares podem se dar mal, mas o meu Deus, esse sim me guarda. Então que nós venhamos confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, entregamos a nossa vida a Ele, as coisas estão boas a Ele, a glória, a gratidão e o louvor. As coisas estão de mal a pior, nós estamos tranquilos porque Ele sabe o que faz. Ele está no controle da nossa vida. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. E à noite, às 18 horas, o nosso culto de adoração e louvor a Deus. E com certeza vai ser uma bênção. Contamos com a presença de todos. Evitem o máximo possível ficar na live, porque hoje a live não foi transmitida para você ver na escola. Não por culpa da igreja, por culpa das coisas tecnológicas, tá? Então só em último caso que você aproveite para ver live, ou quem mora longe, mas se você puder estar presente, graças a Deus temos muito lugar aqui. E hoje é bom, né? Se continuar esse calor, você vem cá refrescar um pouco o esqueleto, né? Já ajuda e aquecer a alma, né? E vamos valorizar a escola dominical. Domingo que vem não é escola dominical, é domingo com Deus, né? Domingo com Deus. No próximo domingo eu conto com a
presença de todos no Domingo com Deus, no próximo domingo, tá? Oremos ao nosso Senhor. Eterno Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu te louvo, exalto, agradeço e bendigo, porque o Senhor é bom, maravilhoso, poderoso, gracioso, não há Deus como tu e nem além de ti. Peço ao Senhor que abençoe a tua igreja, o teu povo, Pai, que essas lições que foram, essa lição, que foi transmitida pelos professores, que seja internalizada em nossos corações e que possamos vencer essa ansiedade, que nos dias atuais ela insiste em bater na nossa porta. Geralmente, ó Deus, todos nós temos passado por situações que a ansiedade vem ao nosso encontro, mas que a tua graça, que é melhor que a vida, seja sobre nós, para que possamos entender que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, rochedo eternal, aquele em quem confiamos e sabemos que tudo está sob o controle de suas mãos, portanto o Senhor sabe o que é melhor para nós. Certa a tua bênção eu agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, meu abraço, Deus abençoe a todos. Às 11 horas eu começo o discipulado.